Queridos irmãos, Pai do Senhor, tudo bem? Nossa reflexão da semana hoje, eu quero falar sobre duas histórias muito interessantes. Eu estava lendo um devocional nessa semana com a minha família, minha esposa e com os meus filhos, e eu me deparei novamente com essa leitura. A leitura que está em Lucas, no capítulo 9, que fala sobre Jesus com os discípulos no Monte da Transfiguração. E nessa leitura, Spurgeon fez uma comparação quando Moisés estava no monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, lá em Êxodo, no capítulo 34. E é muito interessante nós pensarmos em duas coisas. Isso me deixou bastante reflexivo. Nós vemos que quando Moisés estava no monte, e Moisés recebeu as tábuas, e Moisés falava com Deus, etc., e Deus falava com ele, e quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés resplandecia de uma forma tão espetacular que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, de forma que Moisés teve que botar um véu para cobrir o seu rosto, então poder falar com as pessoas. E quando ele ia falar com Deus, ele tirava o véu. Quando ele ia falar com as pessoas, ele colocava o véu. E o texto de Lucas 9 nos diz que Jesus, no Monte da Transfiguração, os discípulos puderam ver aquela glória de Deus nele, a glória do unigênito, do Pai. Eles puderam ver coisas maravilhosas, ouvir a voz de Deus. E na sequência do texto, no capítulo 9 de Lucas, por exemplo, no versículo de número 37, diz que no dia seguinte eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões, espumar pela boca, etc, etc. O que eu quero pensar e o que eu fiquei reflexivo nesses dias são essas duas situações. Moisés tem esse encontro poderosíssimo com Deus no monte, e a presença de Deus era tão forte que o rosto de Moisés brilhava e as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Mas olha que diferença para o Novo Testamento, para a pessoa de Jesus. O Verbo encarnado transfigurou-se na frente dos discípulos. Os discípulos viram, mas a glória do unigênito estava de forma tão perfeita no Deus que se fez homem, no Deus Logos, de uma forma tão espetacular, que quando ele desce do monte, as pessoas não apenas podiam olhar para ele, mas corriam até ele e pediam: me ajudem, me ajude, Senhor, meu filho está miseravelmente endemoniado. Meu filho está com problemas terríveis, coisas que os discípulos não puderam resolver, e aí eles pedem que Jesus resolva. O que eu tiro dessa história de conclusão, lendo esse texto de Spurgeon? Possivelmente, Moisés, representando a lei como ser humano, que não podia resolver as situações, mas apontar o pecado, e as pessoas não poderiam olhar especificamente para aquele brilho, para aquela glória de Deus que brilhava nele. Mas quando Jesus Cristo vem, quando Deus se manifesta entre nós, a partir da pessoa de Jesus Cristo, a revelação perfeita de Deus, a revelação salvífica de Deus na pessoa de Jesus para a salvação de todo aquele que nele crer. Ele não apenas vive entre nós, mas nos deixa um exemplo a ser seguido e nos oferece a salvação com a sua morte de cruz. E o momento da transfiguração não era um momento onde as pessoas não poderiam olhar para ele, muito pelo contrário. Olhando para Jesus, nós vemos a glória de Deus. E hoje nós podemos saber que temos o perdão dos nossos pecados a partir da pessoa de Cristo Jesus, com a nossa fé em Jesus. Não precisamos ter medo de Jesus, não precisamos ter receio de nos aproximar de Jesus, porque a sua graça salvadora, porque a sua misericórdia, porque o seu poder salvador, ele abriu
seus braços na cruz do Calvário e dizendo: está consumado, perdoando os nossos pecados e nos dando o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus mediante a fé no sacrifício de Cristo. Portanto, viva a sua vida não com medo de olhar para uma figura, mas viva a sua vida com alegria, porque você pode olhar para Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé. Deus abençoe você, abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. Um abraço.